Bom, pode começar pelas Ah, apresentações, né? uhum, Então, então comece você, Luizinha. tá bom. Então vamos lá. Aqui a gente é do Cinturão da Lua. A gente trabalha com mulheres, né? Com energia feminina, com terapias energéticas também. A gente com vários tipos de terapia energética, né? Com os eggs, com vaporização do útero, Bem-vindo, além. Yuri. Oi? Não, aqui entrou o Yuri. Bem-vindo. Além de trabalharmos com bruxaria também, né? Porque a gente sempre tem um pezinho nesse. Foi de onde tudo começou, né? A bruxaria é boa, tá, É. gente? Não é a bruxaria do mal. Pode falar, Márcia. Então, o meu canal, eu comecei na época da pandemia com o intuito de levar uma mensagem de apoio para as pessoas, né? Foi uma coisa bem despretensiosa, assim, não, nem imaginava, assim, continuar com o canal. Aí, o que acontece é que, assim, o meu canal, ele aborda vários assuntos, como astrologia, massoterapia, reiki, dicas, né? Então, a gente tem uma variedade grande, assim, de coisas que a gente fala no meu canal e sobre a espiritualidade também, né? Então, meu nome é Márcia Vasques, a que está aí do lado é Luísa Pinheiro, ou Luísa Lima, né? Você usa Luísa Lima. E a gente então vai começar a live, tá? O assunto de hoje é um ano novo astrológico e as magias que a gente pode fazer, porque é como se fosse um Réveillon, né? Um Réveillon. Só que um Réveillon é, na astrologia, né? Que começa dia 20 de março, em vez de ser no 31 de dezembro, né? A gente comemora aí um novo ciclo, né? Uma virada de ciclo. Eu vou explicar mais ou menos como é que se dá esse ciclo, tá? Então a gente vai. Eu vou falar um breve histórico, né, de como surgiu a astrologia, porque assim, a princípio, né, tudo era a mesma coisa. A astrologia e a astronomia eram a mesma coisa nos povos antigos, né? A astrologia surgiu mais ou menos há 5.000 anos antes de Cristo na Suméria, que é um dos povos mais antigos da Mesopotâmia, né? E alguns registros também na Índia sobre a astrologia védica. Só que a gente trabalha aqui, né, no meu canal, tem gente que trabalha com a astrologia védica, mas a astrologia mais comum é a astrologia da Mesopotâmia, né, que começou com os sumérios, se desenvolveu com os caldeus e tal, que hoje é a região do Iraque, né? Então, assim, para que era usada a astrologia nessa época? Era para prever quando plantar, quando colher, né, para a questão da sobrevivência, da agricultura. Era usada também para conflitos, guerras, porque a gente sabe que era uma época de muitos conflitos, né, desde sempre. Aliás, o mundo é cheio de conflitos até hoje, né? Mas, né, era uma forma de prever, né, algum acontecimento difícil, uma guerra, uma batalha, um período de seca, enfim, para que as pessoas pudessem se precaver, né? Então, o que acontece? A gente precisa entender agora, para a gente começar a falar do assunto mesmo, das qualidades dos signos, né? A gente tem três qualidades que classifica todos os signos, né? É fixo, que é leão, aquário, touro e escorpião. A gente tem mutável, que é gêmeo, sagitário, virgem e peixes. E a gente tem os cardinais, ou cardeais, que são os signos que iniciam uma estação, que é Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, né? Uhum. E vocês sabem muito bem que a astrologia, né, ela foi pensada, ela foi elaborada lá no hemisfério norte. Então, a princípio, o signo de Áries, começando, né, que ele é um dos signos cardeais, né? Então, no caso, no hemisfério norte, Áries iniciaria a primavera, né? E depois viria Câncer, que seria o verão, depois viria Libra, que abriria a primavera, e depois, no final do ano, é Capricórnio, que abre inverno. Só que para nós,
é invertido, né? As estações são invertidas. Aí vem aquela pergunta fatídica. Ah, mas aí serve pra gente aqui, que é no hemisfério sul? Funciona, gente, da mesma forma, porque a coisa foi pensada em termos de cosmologia, né? Não essa coisa das estações, elas foram atribuídas pelo homem, né? Pela vivência, pelos lugares onde as pessoas vivem, né? E a gente tem que pensar que a maioria da população mora no hemisfério norte. Então, a astrologia ela é pensada mais para o hemisfério norte. Isso não invalida de forma alguma a sua né, autenticidade aqui no hemisfério sul. Né? É uma pergunta que me fazem muito, né? Como é que é? Capricórnio sempre sendo a prova da história. Sim, é porque lá Capricórnio, então, essa relação do Capricórnio sendo um signo mais frio, né? Faz uma relação com o inverno lá. Mas aqui não, aqui abre no verão, e aí? Mas vamos esquecer essa questão. Pois é, mas eu, por exemplo, eu sigo sempre as coisas lá de cima. Tanto que a gente está falando de Ostar agora. Sim. Porque se a gente fosse falar sobre aqui o hemisfério sul, seria, eu acho que Luna Sá. Não, desculpa, Lita. Entendeu? Sim. Então, o que a gente vai falar hoje é baseado no hemisfério norte, porque foi onde a astrologia e a magia se desenvolveu primeiro, né? Então, a gente fica, assim, ligado às estações de lá, aos cultos de lá, aos rituais, às épocas, né? Então, voltando aqui ao assunto, né? O Áries, ele é início da primavera lá no hemisfério norte e início do outono aqui, né? Mas esquece esse negócio de primavera e outono, vamos concentrar no primeiro signo do zodíaco, que é o que importa, tá? Ele é o primeiro signo do zodíaco, ele vai abrir o ciclo novo zodiacal. O ano novo zodiacal acontece no dia 20 de março, né? E a gente tem aí uma coisa muito incomum de acontecer, que logo no dia seguinte, é uma diferença de algumas horas, vem a lua nova em Áries também. Ou seja, o ano ariano. Os arianos vão ficar assim a todo vapor. Por quê? Nem sempre acontece isso. Não comigo que Luísa é ariana, eu sou sagitariana. Desde que é signo de fogo, a gente vai ter mais afinidade nesse ano, porque ele é um ano regido, começando com uma lua em Áries, né? E isso é muito significativo, porque é uma lua nova em Áries, quase no mesmo dia do início do ciclo novo, que é o ano novo astrológico. Isso não acontece sempre, né? E ainda tem um detalhe, que depois é um assunto de outra live, que o nódulo lunar, que é também uma coisa assim, bem importante, que é relacionado à órbita da Lua, né, que no nosso mapa significa missão de vida, ele vai entrar em Áries no meio do ano, em julho. Então, quer dizer, é tudo uma preparação, né, para essa energia de fogo, essa energia de iniciativa, né? Então, eu coloquei aqui, assim, algumas coisas, né, que a gente tem que tomar cuidado esse ano, em termos de qualidades e defeitos, porque na astrologia não existe nenhum signo que seja bom totalmente ou ruim totalmente. Todos eles têm seu lado sombra e seu lado luz, né? Assim acontece com os planetas, né? Enfim. Então, o que a gente pode pensar de Áries, né? O lado luminoso de Áries é você ter iniciativa, é você ter coragem, é você ter uma visão pioneira das coisas. São aquelas pessoas que iniciam coisas que nunca ninguém pensou, porque passa tudo muito pela cabeça. Ariano pensa muito antes de fazer. Às vezes age precipitadamente, mas ele tem a capacidade, se ele quiser, de pensar uma estratégia para chegar até onde ele quer. Todos os signos cardinais são assim, né? Os que eu já falei, né? O Áries, Libra, Capricórnio e Câncer. Tem uma característica de realmente ter esse pensamento estratégico, né?
A alegria, o entusiasmo em começar coisas novas, em conhecer coisas novas, né? A alegria, enfim, todas as características do fogo, né? As características do fogo são quais, né? De aquecer, de trazer calor, de trazer energia, de trazer beleza, de trazer iluminação para um ambiente. Então, vamos lá. Agora, vamos ver qual é o lado sombra do Áries. O que a gente tem que ter cuidado para não fazer esse ano? Porque a energia ariana está muito forte. É o quê? É não ficar aborrecido demais, irritado, né? Vai para academia, gasta energia, vai andar, vai caminhar, vai nadar, fazer qualquer coisa. Atividade física é muito indicada nesse ano, porque tem que gastar essa energia extra de Áries aí que eles vêm trazendo, né? Os dois, os dois luminares, o Sol e a Lua. Né? Então, é um ano tipicamente ariano. A Luísa pode até falar por si só, né? Porque ela é ariana, ela sabe o que eu tô falando, né? Impaciência. Não, imagina, não. Impaciência, irritação, a intolerância também é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Esse ano. Principalmente porque Plutão vai entrar em Aquário, que também é uma outra história, né? É um assunto de outra live. Mas ele vai entrar em Aquário, ele não vai permitir, né, quem tentar, né, ser intolerante ou fazer diferença, não aceitação, enfim. No desenvolvimento pessoal. Obrigada pela presença. Então, todas essas características, né, de Áries, a gente tem que tomar cuidado, né, com o lado sombra, que é a agressividade, a intolerância, a raiva, né? A cólera, né? Mas tem um lado bom que se você quiser começar um empreendimento novo, é o ano, sabe? Então, quem tá aí com vontade de Moledo, bem-vinda! Então, Gisele, então, assim, quem quiser começar um projeto novo, um empreendimento novo. Esse ano é o ano, né, de ter coragem para inovar e se libertar. Áries também é muito livre, muito independente. Muitas pessoas, acredito, esse ano vão sair dos seus empregos, né, aqueles empregos fixos, né, com segurança, e vão tentar uma outra coisa. Vão tentar empreender sozinhos, né, por conta própria. Então, é um ano, eu acredito que seja um ano muito especial, fantástico. Porque, para mim, o ano está começando agora dia 20. A gente ainda está sob regência de Mercúrio, né? E agora a gente vai entrar na regência da Lua, né? Então, vejam bem, olha só que coisa impressionante. A Lua entra, né, no ano novo astrológico, grudadinha ali com o Sol. No dia 21, ela faz uma conjunção com o Sol, porque a Lua nova é conjunção com o Sol, assim como a Lua cheia é oposição, né? E, então, ela vai reforçar, né, tudo isso, e para acrescentar, esse ano é regido pela Lua, e a Lua vai estar em Áries no primeiro dia do ano. Então, quer dizer, sentiram a carga forte que tem esse signo para esse ano? Vai ser um ano de desafios, né? Quem ficar parado vai ter dificuldade, porque é um ano que vai exigir que você seja rápido, que você seja ágil, que você perceba logo as coisas, né? Então, tem toda essa característica, né? Então, não só no dia 21, a Lua, o Sol vão estar em conjunção, assim como Mercúrio também. Mercúrio também estará em Áries. Então, olha só, a comunicação rápida, o comércio vai ser muito, como eu posso dizer, vai ser muito incentivado esse ano. Quem trabalhar com vendas, marketing, tudo que tem a ver com comunicação vai estar ativado, porque tem esse estélio, né? Quando a gente tem 3 ou mais planetas juntos em conjunção, né? Ou juntos no mesmo grau, a gente tem um estélio. Para quem não entende o que é grau, né? Por exemplo, quem nasce no dia 20 de março desse ano vai ter o Sol a 0 graus, porque é o primeiro dia de Áries, né? E aí vamos passando os dias e cada dia vai correspondendo a 1 grau, que é mais ou menos 30 graus cada pedaço, né? Cada signo por ano, né?
Então, deixa eu ver o que eu tenho mais para falar aqui. Não, agora é a Luizinha, tá? Então, falei que tinha que falar sobre o Ano Novo Astrológico. Agora a Luísa vai explicar, dentro do canal dela, o nome já está dizendo, né? Cinturão da Lua. Há uma importância muito grande para a Lua, né? Para esse luminar tão especial que a gente tem. Então, ela vai falar um pouquinho sobre os efeitos da Lua Nova, porque a gente entra no Ano Novo Astrológico e logo em seguida a gente tem aí a Lua Nova em Áries. Então, vai lá, Luizinha, manda ver. Sim, só um adendo aqui, porque eu falei que a gente, se fosse no Hemisfério Sul, a gente estaria começando Lita ou Lunassá. Gente, eu viajei, tá? É meio bom, porque a gente está começando outono agora. Por favor, esqueça o que eu falei agora no começo. Então, gente, falando sobre a lua nova, na vertente da bruxaria, Wicca, tá? A lua nova é um momento de você de renascer. Existem pessoas que veem a lua nova como um momento de recolhimento. E é também. Só que existe uma outra face da lua nova, que é aquele momento de você, como o nome próprio diz, nova. É o momento de você criar coisas. É um momento que a semente tem tudo a ver, assim, na fase dos plantios, a lua nova corresponde à fase da semente, é a fase da criação. Então, o que eu queria falar mesmo nessa live, e que foi a ideia que a gente teve, foi que tudo tá convergindo para um momento de criação. Seja o ano novo astrológico, seja lua nova, o momento de Ostara, que é a primavera, né? Como a Márcia falou, a astrologia ela pega tudo do hemisfério norte. E a bruxaria vem de lá, a Wicca vem de lá. Então, nada mais certo do que você estar comemorando, nesse momento do mundo, o renascimento. Porque nada contra quem faz pelo hemisfério sul. Mas, assim, eu já fui bruxa do hemisfério sul e eu não sentia tanta conexão quanto rodar pelo norte, sabe? Porque, como eu te falei, se a gente estivesse no hemisfério sul, se a gente estivesse rodando, né, pelo hemisfério sul, fazendo bruxaria pelo hemisfério sul, a gente estaria entrando em outono agora. E se você parar para pensar, o mundo está comemorando o renascimento, porque está todo mundo comemorando a Páscoa. Então, esse sentimento de vida está presente no mundo todo. Então, é como se você meio que estivesse indo contra as energias do mundo, sabe? Por exemplo, quando você vai comemorar Samhain é dia 31 de outubro. E está todo mundo comemorando o Halloween, né? Você tá aí, tá Halloween, tá dia finados, tá tudo próximo aí, tá todo mundo nessa vibração de escorpião, né? Que é uma vibração assim, meio de morte, meio de negócio assim, meio, né? Transformação, né? Se a gente analisar transformação, né? Transmutação. E aqui no Hemisfério Sul, a gente está comemorando Beltane, se eu não me engano. Beltane é o ápice da vida, assim. Botar em termos leigos, né? Então, assim, eu fazendo Beltane no dia 31 de outubro, eu me sentia fisicamente mal. Então, para mim, comemorar Ostara, comemorar a bruxaria, para mim é hemisfério norte. Então, como a gente estava falando, a gente vai estar no dia de Ostara, na lua nova em Áries, que está tudo mostrando para você abrir coisas novas. Na bruxaria, além disso, de você ter a lua nova como um símbolo de recolhimento, até mesmo no sagrado feminino, a lua nova significa a fase da menstruação, né? Se você colocar nos ciclos das mulheres, a lua nova é a menstruação, é aquela calmaria. Mas isso não quer dizer que não esteja acontecendo nada por debaixo disso. É
calmaria é o momento da semente, mas ela está ali germinando, sem você ver. Então, assim, eu acho que vocês conseguiram entender mais ou menos o que eu estava querendo dizer. Deu para entender, sim, sim. O que eu achei mais importante que você falou, que eu também, assim, na astrologia a gente também vê da mesma forma, é que realmente a questão da Páscoa, desse momento, né? Porque a Páscoa, ela é calculada, é a primeira lua cheia depois do início de outono, né? Aí você conta 40 dias para trás para você saber qual é a data do carnaval, né? Então, é uma data móvel por causa disso, porque ela depende da lua. Porque antigamente era usado o calendário lunar, né? Calendário lunar. A usar o calendário solar. Mas então, essa questão do início, do renascimento, a lua nova justamente é isso, é um renascer. Por quê? A gente tem as fases, né, da lua, isso para tudo, tá, gente? Para qualquer coisa que você vai fazer, iniciar, né? É muito ruim você iniciar qualquer coisa que você quer que cresça numa lua minguante, né? Não existe, né, gente? Tem gente que faz a lua crescente. Mas, assim, a lua nova, ela tem vertentes de bruxaria que ela trabalha a lua nova num dia só. É só aquele dia. No dia seguinte, eu acho que sim. Eu trabalho assim também. Eu acho que há um dia que é ápice, que é aquele dia que o sol tá com a lua ou que o sol está oposto à lua. Exatamente. Ela tem o hábito dela. Eu também penso assim, da mesma forma. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Ares. É isso, né? Pode falar. Se você quiser falar sobre o ano da lua também. Eu também vou falar. Tá. Então, olha só. A lua em Ares seria, então, sentimentos expansivos, né? Clareza na questão emocional, porque a lua é seu emocional, né? Então, no ano da lua, vejam bem, o que vai estar em voga é a emoção, né? É o sentimento de passado, de família, de pertencimento, é uma energia mais calma, né? Mais recolhida. A lua, ela aparece à noite, então é uma energia yin, né? A gente diz que a lua é um luminar yin, o sol é o yang, né? Então a gente tem aí a lua em Áries. Quem tem lua em Áries sabe disso, são pessoas espontâneas, né? Que falam o que acham, o que sentem, né? A emoção passa por uma coisa muito autêntica, né? Então eu acredito que seja um ano em que, se as pessoas não forem autênticas, não vai funcionar, né? Porque essa regência de Áries, ela pede para que você tenha a sua verdade, né? Que você seja verdadeiro, você seja autêntico, honesto, mais que isso doa, né? Porque o ariano é aquele que fala a verdade nua e crua, né? Tem alguns signos que fazem isso também. Sagitário é um pouco menos, mas também faz, né? Mas é na lata, né? A questão de falar, ó, cara, você tá horrível, você tá no jeito aí desse seu cabelo, não tá legal, entendeu? É aquela pessoa que vai te falar a verdade, não vai ficar, não, tá bonitinho, não vai passar pano, não. Né? Então, não é ano de passar pano, é um ano de encarar as coisas como elas são e se posicionar. Outra coisa importante é que existe a necessidade de um posicionamento, né? Alguém tá botando foguinho aí na live. É uma live ariana mesmo. Então, a gente precisa de ter um posicionamento, né? De colocar as nossas ideias, de colocar, de buscar a nossa individualidade. É um ano para se buscar a individualidade, né? Por quê? Né? Áries é autocentrado, tem consciência do seu alto valor, né? Então é um ano para buscar a consciência do seu próprio, né? Do seu alto valor, né? Própria redundância, alto valor, né? Então, aquelas pessoas que precisam empreender esse ano vai ter que primeiro, né? A lua nova, preparação, né? Porque a lua nova nada mais do que um planejamento, certo? A gente vai planejar nessa primeira semana aí de 20 de março, né? Até 27. A gente vai planejar o que a gente quer para esse ano, né?
vai planejar, vai plantar aquela sementinha, né? E aí, durante o percorrer da Lua, né? Porque, veja bem, a Lua nova, ela faz um efeito de, normalmente, uma semana, né? 2 semanas. Dependendo, se for eclipse, às vezes até esse efeito desse signo dura até 6 meses. Mas como a gente está vendo essa Lua aí, logo no começo do ano novo astrológico, em Áries, né? E nova, ela tem uma importância muito grande, eu acho que ela vai reverberar por todo o ano. Então, é uma energia que vai continuar. Então, é a energia do planejamento para você, no futuro, ter o seu empreendimento, tá? E isso em qualquer área. Na área amorosa, você, né, planejar, mudar alguma coisa em relação ao seu relacionamento para que ele frutifique, na sua área profissional, na área pessoal, na família, né, resolver coisas, né, pensar em estratégias para melhorar aquele quadro, né. Então, a gente tem aí, deixa eu ver o que faltou falar, sim. Então, o lado positivo da Lua em Áries, né, é a busca da identidade do alto valor, né, razão e emoção devem ser equilibrados, porque Áries é muito impulsivo. É o ano da Lua, né? A gente vai estar emocionalmente vibrante. Mas o Áries pede para que você tenha um pouco mais de razão, né? Busque mais a razão, né? Não que seja um signo extremamente racional, como, por exemplo, Virgem, não. Mas passa pela razão, as coisas passam pela razão, né? É bom para iniciar algo, planejar, né? A gente já falou, e de criatividade naquilo que você vai fazer, né? Um ano de criar, né? Porque o fogo é criação, né? O fogo é vida, o fogo é luz, você é luz, é raio, estrela e luar. É um ano de você vibrar nas emoções também, né? Então, a sombra, né? Isso vale tanto para o Sol como para a Lua, né? Que vai iniciar o ano em Áries. Não atropelar o outro, né? Pensar não só em si, né? Não ser inconsequente, impulsivo demais, agir sem pensar, agir com a raiva na hora da raiva, conta até 10, até 100, se precisar. Lembrar que toda ação tem uma reação, isso é importante. Respire fundo e pense, é a frase do ano. Né? Porque é uma energia muito forte. Então, se a gente analisar a lua nova em Áries, essa lua nova em Áries, ela vai atingir o seu ápice da lunação, que é a lua cheia de Libra, né? No final, né? No meio de abril, se não me engano. É um momento, né? É um processo, né? De planejar em Áries, assim, sabendo qual é o seu alto valor, para depois viver a energia de Libra, que é a lua cheia, que é onde as coisas se realizam. Então, eu acredito que vai ser um ano de muito autoconhecimento, né? Flores da Vida entrou. Flavinha, você está aí, obrigada. Então, vai ser um ano muito importante no sentido de que você vai se autoconhecer para depois dividir com o outro. Essa é a grande sacada. Não pode ter, esse ano não há chance para egoísmo, que é uma característica forte de Áries. Então, é um ano para você aprender, conforme vai passando o ano, no decorrer, a trabalhar essa energia ariana de se amar primeiro, de se valorizar primeiro, para depois amar o outro. Né? A consequência disso é amar e aceitar o outro. Né? O Plutão entra em Aquário também, é uma característica do Plutão em Aquário, é justamente essa fusão entre as pessoas, não mais a divisão. Né? Então, eu acredito que é um ano que vai equilibrar essa questão das divisões, das brigas, das rusgas, né? Porque vai caminhar de Áries para Libra, é o que tudo indica. Tá? Conselho, né? A prática de atividade física, tira um tempo para você, medita, pensa nas coisas que você quer realizar, que esse ano é um ano de realização. Qual o perigo do ano da Lua, né? Que a regência, né, desse ano é o ano da Lua. É você ficar preso demais ao passado,
né? Presos demais a medos, a receios, ao seu inconsciente. É um ano para trabalhar inconsciente. Agora eu já estou falando da questão da regência do ano na Lua. Então, é um ano para você trabalhar tudo que tem a ver com o passado, com família, com a ancestralidade, né? E eu indico aí a questão do Cinturão da Lua, que é um canal desenvolvido por pessoas assim super competentes, né? Que trabalha essa questão da vaporização do útero, do feminino, né? Do trabalho de Ionieg, trabalho com cristais, com essências, com óleos essenciais, aromaterapia, cristaloterapia, tudo isso tá aí nesse canal de muito valor, sabe? São pessoas muito competentes e assim, que vão trabalhar muito com a questão do feminino, porque o ano da Lua, apesar de estar em Áries, né? Apesar de ser um ano novo, já que vem com aquela lua em Áries, é um ano da Lua. Então vai ter que ser equilibrado o feminino e o masculino. Tá bom? Gente, alguma pergunta vocês querem fazer? Ah, Humberto, você está aí, muito bem-vindo. Que legal. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Então eu vou passar a bola para a Luizinha. Ela vai falar agora sobre Sabá, né? Sobre o Sabai. Então, Isso. a nossa proposta aqui na live foi trazer alguns rituais, algumas coisas que a gente pode fazer nesse dia de 21 de março, que é o dia que entra... 20 de março, vamos só esclarecer. Ano novo astrológico é 20 de março, só que a lua nova, ela entra no dia 21. Então, os dois dias são importantes. Tá, lá. E assim, os sabás, eles podem ser comemorados nesses dias aí, dia 20, dia 21, dia 22. A energia ainda está rolando nesses dias. Então, na bruxaria, a gente tem os 8 sabás principais, que são os festivais agrícolas mais importantes. Os 4 principais são aqueles que são a entrada de uma estação. No caso, a gente está falando aqui da primavera. E o que uma vez eu li um livro muito interessante que ele relacionava as estações do ano com os signos. É que eu não me lembro mais o nome desse livro, mas se vocês procurarem isso na internet, fazer uma relação das estações do ano com os signos, eu acho isso uma coisa muito interessante. Tanto que ele falava sobre Áries e primavera, né, no caso, falando sobre essa energia do início, porque Áries é o signo que inicia tudo. Então, assim, tá tudo dormente, se você pegar pelo hemisfério norte, né, que é o que a gente tá trabalhando, tá tudo dormente. De dezembro a gente estava na comemoração de Yule, né, que é o solstício de inverno. Depois você passa para Imbolc, que é quando começa mais ou menos ali o gelo a derreter, que a gente comemora Brigitte também, que é uma deusa do fogo, mas ainda assim ele ainda está no processo de recuperação da Terra. Em Ostara, quando a gente começa a primavera, é que quando tudo se inicia, os animais começam a sair das tocas, as flores começam a crescer, as plantas começam a ter vida novamente. E a energia de Áries, ele traz isso. Ele traz aquele impulso de vida, que porque é também um signo de fogo, né? Ele traz aquele impulso da vida que você consegue ver na Terra toda. Então, esse dia Sabá de Ostara, sendo a energia da vida, uma energia ariana, e calhando no dia da lua nova em Áries, é o dia perfeito para você começar a colocar os seus planos em ação. Para pessoas que já trabalham na bruxaria já há muito tempo, sabe muito bem que o Ostara é bom para isso. É o dia
específico para você começar a botar seus projetos em ação. Mas com a lua nova em Áries, e aquilo dá uma coisa a mais nos seus rituais. Você quer falar alguma coisa, Márcia? Se vocês quiserem Uma falar. coisa importante, quem ficar até o final da live, depois entre em contato com a gente no direct, que a gente vai enviar 2 PDFs, um sobre as magias e o outro sobre previsões para os signos, né? Em relação a... A gente esqueceu de falar esse pequeno detalhe. Sim, falando sobre as previsões dos signos no ano da Lua, né? Que foi o PDF preparado por você. Sim. É assim. Então, só uma coisinha, Luizinha. Então, não esquecer, pelo direct, eu acho, né? Acho que é a forma mais fácil das pessoas entrarem em contato com a gente. Pode ser, ou pelo direct, ou então eu posso deixar disponibilizado durante um tempo, assim, no nosso link. Pode ser também. Da Lua. Sim. Eu quero, eu vou te dar. Pode deixar que todo mundo que está aqui vai receber. Isso aí. Continua. Agora, Luizinha, então, assim, só para ter uma ideia geral, esse nome, Ostara, ele foi trazido de uma deusa germânica chamada Eostre. Pode deixar que a gente vai disponibilizar. Vai enviar. É uma deusa germânica chamada Eostre, que os símbolos dela são o ovo e o coelho, a lebre, no caso, porque são símbolos de fertilidade. Eu acabei lendo em alguns outros livros que esses símbolos são pertencentes a outras deusas de outras culturas, porque o significado é o mesmo, é fertilidade. E engraçado, porque tipo, até hoje a gente comemora a Páscoa utilizando os símbolos da deusa Eostre. E se você vê na língua inglesa, Páscoa é Easter, que é derivado da Eostre, sabe? Então, eu acho que esse momento, além dos rituais que a gente vai fazer, que tem alguns rituais com os símbolos, tá, gente? Do ovo e da fertilidade e tudo mais. Para você poder colocar esse ritual na sua casa, se você puder trazer, se você conseguir trazer esses símbolos para sua casa, por exemplo, trazer flores no dia do ritual, como a gente vai ensinar alguns rituaizinhos, tá? Mas no dia do ritual, se você quiser criar um altar, se você quiser trazer a energia da fartura e da prosperidade para dentro da sua casa, você pode comprar flores para colocar na casa ou no seu altar durante o ritual. Se você tiver um altar, né? Não é necessário ter um altar para fazer o ritual, mas ele é muito bom para ancorar a energia. Se você puder colocar ovos também, qualquer tipo de ovo de galinha, tanto faz, porque o que eles faziam? Eles pintavam os ovos, vocês já devem ter visto isso já é uma comemoração muito antiga. Nos Estados Unidos eles têm isso mais forte do que a gente, que é o negócio de você pintar o ovo e esconder para a criança achar. Tem uma magia com isso, que é você colocar um ovo com pode ser pintado com a cor da sua intenção, por exemplo. Eu quero amor, vou pintar de rosa. Eu quero dinheiro, eu posso pintar ele de verde, eu posso pintar ele de dourado também. Esconder esses ovos e, na verdade, pedir para alguém esconder os ovos e você vai atrás deles. Quando você achar esse ovo, isso é o simbolismo de você estar conseguindo aquilo, a sua intenção. Algumas coisas que a gente pode colocar no altar de Ostara também, além de você quiser colocar um símbolo da deusa, que pode ser representado por um ovo ou uma lebre, além das flores também, são as cores pastéis, que são as cores das florezinhas que estão nascendo agora, né, na primavera. O verde também é muito
bem-vindo nessa época do ano, sabe? Por exemplo, aqui a gente trabalha com a medicina do cacau. Então, eu comecei a usar nos meus rituais de Ostara o cacau. Sim, você pode estar imaginando sim, é por causa do chocolate e tudo mais. Sim, é por causa do chocolate também. Porque você pode trazer aquela doçura, né, para sua vida. O cacau, gente, assim, a medicina do cacau é amarga, tá? Mas, assim, tô falando do cacau como símbolo da fertilidade. Porque eu acho que, se eu não me engano, eu coloquei até uma postagem no Cinturão da Lua falando sobre essa ligação de Ostara com a Ixcacau, que é também uma deusa da fertilidade, uma deusa do amor. Então, se você quiser trazer a medicina do cacau para o seu ritual de Ostara, você pode fazer também, sem problema nenhum, porque é um símbolo também da fertilidade, da prosperidade, do dinheiro, porque o cacau era usado como moeda de troca entre os maias. Então, Tanto é que a gente não fala de dinheiro, cadê o meu cacau, né? Tem isso, essa expressão existe até hoje. essa eu nunca tinha ouvido falar, não. Cadê o meu cacau? É moeda de troca, é isso mesmo. Tá vendo? Eu nem sabia dessa, mas essa é boa também, vou começar a usar. Também é cultura. Bom, então, para esse tipo de ritual, vou até pegar aqui algumas das magias que a gente vai falar sobre. Mas assim, então, gente, se vocês quiserem fazer um ritual para Ostara, aproveitando essa energia da lua nova, aproveitando a energia do começo da fertilidade, se vocês quiserem colocar velas verdes, são muito bem-vindas, tá? Cores pastéis, ovos, são muito bem-vindos. O símbolo do coelho, você pode comprar um coelhinho de chocolate e botar no seu altar, sabe? Ele vai estar representado ali. Tá todo mundo representando o coelho nessa época. Então, mas o que? Caça os ovos, né? Quais os tipos de incenso que você pode colocar? Eu ia perguntar agora, que tipo de aroma, né, que é legal. Então, você pode colocar aroma de flor. Sim, qualquer floral, jasmim, rosa, Jasmim, rosa, qualquer um. É muito bem-vindo. verbena, Oi? gerânio, verbena. Gerânio. A verbena, é engraçado que a verbena é uma planta do amor. Então, se você estiver procurando trazer isso para sua vida, você pode colocar verbena, porque ela é uma planta de Vênus, se eu não me engano. Olha e ela é muito usada aí, em rituais. Oi? Olha aí, minha gente, quem quiser aí uma vendo? verbena. Verbena ela é muito boa utilizada em rituais de amor. Alguém tem mais alguma pergunta? Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa. Márcia? Não, Não? é isso mesmo. Assim, tem algum tipo de alimento que você recomenda que a gente coloque assim na mesa para algum tipo Então. de alimento, né? Porque então. no ano novo a gente tem aquele lance do ano novo que a gente fala do dia 31 para dia 1º, né, de janeiro, a gente come uva, né, tem aquela coisa toda, mas tem alguma fruta que a gente possa colocar aí nessa fruta não, mas a gente pode colocar... Não tem hora para fazer o ritual não, tá? É a hora que você quiser, porque a gente vai estar no dia... Deixa eu dar uma dica aqui, porque a lua nova entra exatamente em conjunção com o Sol, né? Que a lua nova é a conjunção com o Sol. Às 17h23 da tarde, seria um horário legal. Embora não há necessidade, né, Lucinha? Pode ser qualquer horário. Geralmente a gente faz à noite, né? Os rituais a gente faz à noite. Como toda bruxa, né? Claro. Deixa eu ver, eu acho... sim, comida, já estava perguntando. Então, coisas doces. Sim. Mel também é muito importante.
Eu vou passar um banho também que você pode usar mel, Ah, porque o mel, além de tudo, é um símbolo do renascimento. O cacau, como eu falei. canela? Canela serve? Entra canela? Canela é um símbolo, é uma planta solar. Não, Aham. canela Não, né? a gente geralmente usa para outro acender fogueira. Em Ostara, Uhum. geralmente a gente não acende fogueira, não. Não é um símbolo muito utilizado, se você quiser Tá. usar, mas não é um símbolo muito utilizado, não. A gente geralmente usa ele mais lá pro meio do ano, que é quando entra, por exemplo, quando entra Leão, né? Lá para agosto, a gente está comemorando o Lunaçá, que é o Sol. E que é muito interessante essa parte também. Para você ver como é que liga, sabe? Porque Leão é o. Justamente o meio do ano, sol entre leão. Exatamente. Sim. E aí é quando eles estão comemorando o verão. E Leão é aquele signo que ele quer trazer todo mundo para perto, né? Então, assim. E o regente é o sol, né? É, tem Exatamente. tudo a ver com o Pra você ver, é muito interessante essa correlação que eles fazem. relação, né, que existe. É... Então, Então, assim, Luiz, doces. Oi? então, existe mais algum outro alimento que a gente Ah, pode sim, colocar? ovo. Geralmente Ovo, né? a gente Tá. come ovo. O que eu fazia, o que eu faço, na verdade, né? Tem pessoas que fazem o seguinte, que pega o ovo, pinta ele com a intenção que ela quer, com a cor da intenção que ela quer. Ela pode também fazer um desenho da coisa que ela quer. Tem Por pessoas exemplo, que, que desenha um coraçãozinho. É uma coisa assim bem simbólica, né? sim, bem simbólico. Certinho, desenhar uma moeda, né? Alguma coisa desse Isso. tipo. Cifrão também pode ser. E aí Uhum. você tem pessoas que pegam esse ovo e enterram ou botam na natureza. Eu comia. Eu acho que Uhum. é uma forma de você estar ingerindo aquilo, aquela intenção que você quer, te trazendo mais daquilo que você colocou ali, entendeu? Mas assim, o ovo, qualquer coisa, qualquer comida com ovo é muito interessante. Omelete é muito interessante. Bolo é muito interessante. Qualquer coisa que tenha que a energia doce ou energia. Como? Qualquer coisa que leve ovo, de repente fazer um quindim, né? Que leva ovo pra caramba e é doce, Poxa, né? é verdade. É É uma boa verdade. pedida. Então, assim, ovo é uma comida principal para esse tipo de ritual. Se você quiser fazer alguma coisa com coelho, também. Eu já não sei quanto é que está custando a carne de coelho. Não sei nem se vende isso aqui no Brasil. Mas tem gente lá no Eu, Hemisfério Norte que faz. eu acho que é só em supermercados assim mais tipo Zona Sul, Especializado. mais especializados, em loja de gastronomia, alguma coisa assim. De repente, de repente. Enfim, Acender fogueira é legal? então, A Denise está perguntando se acender fogueira é legal. então eu respondi, falei que. Bom de erva também está perguntando que tipo de erva. A gente já Tipo de falou. erva. Olha, É, eu bom de não erva. lembro. Eu vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu coloquei alguma erva aqui para limpeza no PDF. Olha, eu coloquei um banho para purificação. A gente vai falar. Doces portugueses, tudo Tá vendo? amarelinho, tudo ovo. Tá vendo aqui? A Manu vai conseguir fazer tudo. A história dela vai ser perfeita. Eu coloquei aqui, gente, um banho para purificação. Se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre o Ostara, porque eu vou passar agora para os feitiços, tá? Aí, Ficou alguma será dúvida? que tem mais alguma pergunta, gente? Acho que não, né? Ah, então pode seguir, Luizinha, para as magias. Então vamos lá, gente. Eu coloquei aqui 5 feitiços. Ninguém precisa anotar isso, não, porque eu vou deixar o PDF liberado depois no nosso canal, tá? Só clicar no link lá que vai ter o PDF para baixar.
O meu também tá. Principal. Só explicar um negocinho, que não vai ficar no meu canal. Talvez eu coloque depois. A princípio vai Eu ficar. coloquei no PDF. Eu coloquei no Tá, PDF. os dois, tanto de astrologia como de magia. Eu coloquei tudo junto. Tá bom, Vai estar no mesmo PDF. tá ótimo. Então, o principal feitiço que a gente vai fazer é o de plantar sementes, tá? Então, como a gente está falando, além da lua nova, além do ritual Lustara, isso é para quem já trabalha com bruxaria, esse feitiço aqui é uma coisa assim muito, muito antiga, muito usada no ritual de Ostara, que é a plantação de sementes, que aquela semente ali ela vai germinar, simbolizando o seu pedido. Então, assim, você vai precisar de velas com a cor da sua intenção. Como eu falei, amor pode ser rosa, se for dinheiro pode ser dourada, ou verde, saúde também serve verde, tá? Para quem está precisando, eu acho que a Manu estava me perguntando sobre intuição, você pode usar uma vela branca ou prateada, se você estiver precisando trabalhar a sua intuição, tá? E aí você precisa de terra orgânica, né? Um cristal alinhado com a sua intenção. E aí isso você pode procurar na internet, muito simples. Cristais, eu acho que é uma coisa assim, muito simples de você achar. Assim, gente, tipo uma dica. Se você está precisando de amor próprio, usa quartzo rosa. Se você estiver precisando do amor de outra pessoa, se você estiver precisando, né, usa o jaspe vermelho, diferente do quartzo rosa. O quartzo rosa ele vai te trazer mais amor próprio do que realmente trazer amor de outra pessoa para você. Acho que se você quiser trazer o amor de outra pessoa, você pode usar a rodocrosita, que também é uma pedra cor-de-rosa. Ela tem umas veias também escuras. E ela ela é melhor para atrair amor do que realmente do que o quartzo rosa, na verdade. Então, Então, cristal para. quartzo rosa é bom, então, para usar esse ano, porque que a gente conversou sobre o alto amor, né? Sobre a autoaceitação, o reconhecimento do alto valor. O quartzo rosa é uma ferramenta ótima para você usar num colarzinho ou um anel de quartzo rosa. É interessante. Na verdade, sim. Acho que pedras do tipo água marinha também, né? Acho que elas têm tudo a ver com a lua. Sim, a pedra da lua também, né? A própria pedra da lua, A pedra da né? lua, é verdade. Também são E pedras interessantes. a pedra da lua, gente, vocês não podem confundir ela com uma outra pedra, que todo mundo diz que é pedra da lua, mas não é É pedra da lua, tá? madrepérola, não é? Porque Não, a às vezes as pessoas. madrepérola é uma. É bem bonita. Essa madrepérola geralmente é achatadinha, né? É, Mas a é pedra da estranho. lua que as pessoas vendem, geralmente é uma pedra brilhosa demais, que é meio furta-cor, assim. Aquela pedra não é pedra da lua. Aquilo ali é feito com Ela é, vidro. é, ela é leitosa e tem um leve brilho azulado, né? Sim. Um A pedra da leve. lua, na verdade, ela pode vir em diversas cores. Se você procurar na internet pedra da lua verdadeira, você vê que ela pode vir do marrom até o cinza. Assim, mas Ah, ela sempre tem um brilho assim meio, não sei, diferenciado, é místico assim, ela tem um brilhinho, tá? é um brilho sutil, né? É, Sutil, é muito bonita a pedra da lua. Mas vamos é. voltando aqui pro feitiço. Vamos lá, então, vela com a cor da sua intenção, terra orgânica, porque a gente vai precisar plantar a semente, tá? Um cristal alinhado com a sua intenção, papel e lápis, um vaso de Opa, plantas. ela perguntou, opalina. Opalina é a pedra da lua falsa. Entendi. Eu tinha esquecido do nome. Essa é a pedra da lua falsa. Isso daí é vidro, é feito com vidro, Sim. tá? Bom, um vaso de plantas, né? Semente de qualquer tipo. Mas, por favor, prefira uma semente que
você consiga cuidar. Não vamos querer deixar essa planta morrer, né? De jeito nenhum. Ia ser complicado. Bom, então, acenda as velas e prepare o ritual como de costume, coloque uma música para você se sentir o mais conectada possível. Se vocês quiserem, existem músicas de Ostara na internet. Eu tenho algumas, eu posso também disponibilizar, também acho que vou fazer isso, disponibilizar lá no nosso canal, no Google Drive, para se alguém quiser, para usar durante o ritual de Ostara, tá? Bom, escreva suas intenções no papel, tenta não escrever muitas coisas, foca em uma coisa só. Não tenta colocar muita coisa, porque você pode acabar ficando perdido, e a sua energia, a pedra marrom rosada, mas a pedra da lua é mais ou menos essas cores assim, elas são marrom, cinza, rosada, ela tem uma porção de cor ali misturada, sabe? Então, tente não colocar muita coisa no feitiço, se você estiver precisando de muita coisa, amor, dinheiro, saúde, prosperidade. Escolhe uma coisa mais importante e vamos focar nisso no feitiço. Então, você escreve o que você deseja, tenta ser o mais específico possível, tá? Se você quiser colocar detalhes, você coloca. Deixa eu ver aqui. Então, você coloca o papel. Vamos lá. Você está com um vasinho de planta aqui. Coloca a terra, coloca o seu papelzinho lá escrito com o seu feitiçozinho. Coloca terra, mais terra, e coloca a plantinha por cima, a sementinha por cima, tá? Do lado ali da sementinha, ou da pedrinha, dentro do cristal, dentro do vaso de planta, qualquer coisa assim, você coloca o seu cristal. Se for um cristal muito grande, você pode colocar ele do lado de fora. Se for um cristalzão grande assim, não couber no vaso de planta, você coloca ele perto do vaso de planta. Mas sempre ali para dar força, tá? E as velas serão utilizadas durante o ritual. As velas alinhadas com o seu feitiço, com a cor do seu feitiço, tá? Você entendendo? Você entendendo? Tá claro, está claro. Então, esse ritual é o principal que você pode fazer no dia de Ostara. Mas você vai usar quantas velas, Luizinha? Quantas velas? Uma só? Ou... Pode ser uma só. Aquilo ali é só para te dar mais ancoramento. E você vai colocar na terra ou você vai colocar separado? Vai colocar na terra ou você coloca no porta-vela? A vela, ela vai ser espetada na terra ou não? Não, gente. A vela, assim, porque quando a gente está preparando o ritual, todas essas coisas que você coloca ali, elas são para você te trazer mais daquilo. É como tudo um grande simbolismo, sabe? Por exemplo, como eu falei, você pode colocar uma vela verde ou você pode colocar uma vela dourada. Dependendo do que você acha que está mais ligado com a energia do dinheiro. Para muitas pessoas, o verde significa saúde. Então, se você for fazer um ritual que você quer dinheiro, você coloca uma vela verde, aquilo ali, dentro de você, vai estar gritando saúde. Entendeu? Então, aquilo ali você não vai conseguir se conectar muito bem com a sua intenção de prosperidade. Tem que ser tudo alinhadinho, né? Tem que ser tudo alinhadinho. Vela verde, pode ser, se você achar que verde simboliza fartura, pode ser. Mas se você acha que um cristal dourado é mais interessante... Uma pedra do sol, né? Sim. E outra coisa, gente, aquele citrino que a gente compra no Palácio das Velas, aquele citrino mais comum, aquilo ali não é citrino, aquilo ali é ametista queimada. Tem que ter cuidado. Eu não tenho. Eu comprei uma vez um anel que ele era azul, né? Aí a pessoa disse, uma safira. Aí eu fui mandar limpar o anel. Ficou cinza a pedra. Ou seja, a pedra era falsa, né? E você olhava para
perfeito. Então, isso está rolando muito. Essas lojas Sim. grandes que vendem pedra, assim, geralmente sofrem um processo químico ou são pintadas, principalmente ágata, né? A A ágata ágata é é porque a ágata é pintada. muito fácil de pintar. Então, qualquer coisa que você vê que tem muita cor, assim, muito brilhante, uma ágata Muito rosa, cor, fluorescente, fora do comum. aquilo ali não é natural, gente. Aquilo Sim, ali não é natural. A ágata, geralmente, ela tem uma cor muito fraquinha. Ou ela é vermelha, amarronzada. O mais forte dela, se não me engano, é vermelha amarronzada. Então, como eu estava falando, gente, citrino, geralmente o citrino que vende por aí é ametista queimada. Porque o citrino verdadeiro, ele está mais ou menos entre o citrino falso e o quartzo fumê, sabe? Ele é mais amarronzado do que dourado, na verdade. Então, se vocês quiserem usar, como é que é o nome daquele negócio, ouro de tolo? Oi? Sabe qual é o nome daquele cristal? O nome daquele cristal, eu esqueci, ouro de tolo. Ah, é pirita. Pirita, Pirita. Então, pirita, ela está mais alinhado com a energia da prosperidade do que o citrino falso. com certeza. Então, e ele é mais barato. Então, se vocês quiserem utilizar pirita para ritual de prosperidade, é melhor. Bom, o próximo feitiço a gente está aqui falando sobre energia, né? Limpeza, porque também Bem-vinda. toda essa energia da lua nova, ela também pode ser uma energia de introspecção. E para trazer o novo, você primeiro precisa se limpar. Então, eu coloquei aqui 2 rituais, 3 rituais, tá? Para limpeza, se você quiser utilizar. O primeiro a gente tem ritual aqui para limpar o útero, que coincidentemente é feito com ovo, que a gente utiliza na ovoterapia. Então, para mulheres que têm problemas, às vezes, de algum problema ginecológico, mulheres que estão passando por traumas de abuso, qualquer tipo de trauma relacionado ao vínculo que você tem com alguma outra pessoa, porque aquilo ali tudo fica guardando no nosso útero. Nosso útero é um grande caldeirão que fica acumulando e armazenando os nossos problemas e as energias das pessoas que passaram na nossa vida, energia das nossas ancestrais. Então, o ritual da ovoterapia, você vai precisar de um ovo de galinha, você vai precisar ou de um yoni egg, caso você tenha um yoni egg. Alguém sabe o que é um yoni egg? É um ovo de cristal. A gente trabalha também isso para introduzir no canal vaginal, tá? Mas aqui na ovoterapia a gente pode utilizar ele como ovo. No caso aqui, a gente vai dar preferência para os cristais como a obsidiana ou o quartzo fumê, porque eles são os que mais são usados na limpeza do útero. Caso você não tenha um yoni egg, você pode usar um ovo de galinha comum. Esse ovo de galinha, você vai passando aqui por fora do seu ventre, tá? Se você sentir a necessidade de passar por alguma outra parte do seu corpo que você sinta que está precisando de limpeza, você pode fazer. Coloca uma música relaxante, assim, de incenso, qualquer incenso. Se for de limpeza, melhor ainda. Minha mãe acabou de trazer aqui. Esse aqui é o Yoni Egg, tá? Isso daqui é o Yoni Egg de jaspe vermelha. Então, esse aqui é um ovo de cristal que você também pode utilizar na ovoterapia. Então, esse ovo ele vai ser passado no seu ventre, tá? Ou em qualquer outra parte do seu corpo que você achar que está precisando de limpeza. Se for um Yoni Egg, você não joga fora não, tá? Por favor. Você pode limpar ele ou com sal, ou você pode colocar ele numa selenita. Porque a selenita, ela limpa tudo, tá? Se for um ovo de galinha, você descarta. Não deixa aquilo na sua casa. Descarta, joga no lixo, joga fora da sua casa, porque aquilo ali vai estar com a energia daquilo que você tentou limpar. Você pode fazer esse ritual mais de uma vez, se você sentir a necessidade, tá, gente? Eu vou falar aqui os outros rituais que tem para purificação.
Para quem perguntou sobre erva, eu coloquei aqui um sal de banho para purificação, tá, gente? Você vai precisar de sal marinho, lauril em pó. Lauril, se você não precisa colocar lauril se você não quiser, tá? Mas o lauril em pó é uma químicazinha que faz sabão, mas ela não é necessária se você não quiser colocar. Se você não achar também, não tem problema nenhum, tá? Óleo essencial de lavanda ou lavanda macerada e óleo essencial de hortelã-pimenta ou hortelã-pimenta macerada, tá? Porque eles são ervas de limpeza. Então, você vai misturar ali. Então, vamos lá, peraí, não terminou, tá? Uma cianita azul. A cianita, ela é muito boa para poder fazer a limpeza. Ela é a pedra de São Miguel Arcanjo. Então, ele é muito boa para fazer aquele banimento, aquela coisa. Vela lilás ou roxa clara, tá? E uma colher de mel para representar o renascimento, se você quiser. Não é necessário o mel, tá? Mas como aqui a gente está trabalhando com ostara e tudo mais, você pode colocar o mel. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar algumas colheres de sal marinho, dependendo do tipo de banho que você estiver fazendo. Às vezes, se você está fazendo banho para a família toda, você coloca mais sal. Um pouco de lauril em pó, mas não é necessário. Os óleos essenciais. Óleo essencial você coloca pouquinho, tá, gente? Tipo, 3 gotas de cada, 3, 4 gotas de cada, para aquele monte de sal, tá? Mistura bem. Se você não tiver o óleo essencial, você pode colocar lavanda e hortelã. Pode escolher só um também. Eu optaria mais pela lavanda, tá? Para fazer uma limpeza. É uma limpeza mais tranquila, assim. Além de ser uma erva de transmutação, ela vai te dar uma limpeza mais tranquila. E a gente já está colocando sal, então assim, você já está se limpando todo, tá? Macera tudo, coloca tudo direitinho, coloca uma colher de mel, se você quiser. E cianita azul. Aquilo ali você vai colocar, por exemplo, você faz de manhã para você tomar o seu banho à noite. A cianita azul você tira na hora que você for tomar seu banho, tá? As velas roxas, você vai fazer aquele ritual na hora do banho. Então, por exemplo, apaga a luz do banheiro, toma o seu banho normal, de limpeza comum. Apaga a luz do banheiro e acende as velas. Aquilo ali vai criar uma ambientação para você se conectar com a energia da limpeza. Então, você vai passar, depois do seu banho comum, você vai passar aquele sal marinho macerado nas ervas, no óleo essencial, no mel, no seu corpo. Isso é um grande ritual de limpeza, até mesmo para você fazer antes dos rituais, se você for fazer algum. Isso não precisa ser necessariamente feito só no dia de Ostara ou só no dia da Lua Nova de Áries, tá? Isso serve para qualquer dia que você estiver se sentindo esgotada e você precisar de energia. Pode ser feito em qualquer lua nova também, porque ela é muito boa para ser feita nesse momento de limpeza normal do astral. Isso está tudo, eu vou deixar tudo no PDF, tá, gente? Tem um ritualzinho aqui sobre você. Alguém tem uma pergunta? Tem uma pergunta, Márcia? Não, tá tudo bem claro. Bom, tem um ritualzinho aqui para você conseguir deixar aí aquilo que está acumulado, que você precisa. Posso fazer então na segunda-feira e na terça? Fazer o quê na segunda-feira? O ritual de limpeza? Aula nova. Eu não... Vai ser na terça-feira. Terça, né? É. Fazer o quê? O ritual de limpeza na segunda-feira e o ritual na terça-feira? Nova, né? A lua nova é no dia 21. É na terça, né? Terça. Assim. Sim, você pode fazer na segunda-feira, o banho de limpeza. Ou você pode fazer também na terça-feira, antes do ritual, não tem problema nenhum, não, tá?
Então, aqui, o outro ritualzinho sobre deixar ir é para quando você estiver precisando desconectar ou desvincular a energia de uma pessoa ou de uma situação. Nesse ritual, você vai precisar de 2 pedaços de papel, um lápis, uma vela negra, uma vasilha à prova de fogo, ou se você tiver um caldeirão, também pode usar o seu caldeirão, uma tesoura e uma linha de 1 metro de comprimento. Então, quando você estiver numa situação que eu queira se livrar, ou quando você quiser se afastar de alguém, você acende a vela e escreve o seu nome e o nome da pessoa que você quer se afastar. Amarre os papéis nas 2 pontas da linha. Então, assim, você vai ter a linha de 1 metro e na ponta você vai ter um papel com seu nome e na outra ponta você vai ter o papel com o nome da pessoa ou da situação que você quer se livrar. Entendeu? Senão é para atrair, é para você deixar aí, tá? Você quer se livrar dessas pessoas. Você vai colocar os papeizinhos se tocando e você vai afastando eles devagarzinho até o limite da linha, tá? Enquanto isso, você visualiza você se afastando dessa pessoa ou dessa situação. Porque a visualização é muito importante na magia, tá, gente? Nesse momento que você estiver afastado os papéis ao máximo e depois que você conseguiu visualizar você se afastando dessa situação ou dessa pessoa completamente, você pega a tesoura e corta essa linha no meio. Com o papelzinho que está o nome da pessoa, você coloca fogo nesse papelzinho. Por isso que a gente vai estar precisando aqui de um recipiente à prova de fogo. Porque você, nesse papelzinho, com o nome da pessoa ou da situação que você quer se livrar, você vai queimar ele, tá? O outro papel que está com o seu nome, você vai deixar no seu altar, ou na sua mesa, ou em algum lugar fora ali da vista das pessoas. E quando você sentir que você não tem mais vínculo com aquele papel, que aquele papelzinho não está mais representando você, você pode jogar ele fora. Isso pode demorar 1, 2, 3 semanas, 1 mês. Quando você sentir que aquilo ali não está mais te fazendo entender que aquilo é você, tá? Interessante. Isso é um ritualzinho para você deixar ir o que você não quer. O que você quer deixar ir, no caso. E eu vou falar aqui uma receita para intuição. Esse é o último ritual. Como muita gente sabe, a lua nova é a lua escura. Então, se você quiser trabalhar a sua intuição nesse dia, também é muito bem-vindo. Então, isso é uma receita que você pode fazer até durante o ritual de Ostara, tá? Você vai precisar de mandioca, leite, se você puder botar leite vegetal também, porque é para fazer um purezinho, tá, gente? Não acabei não explicando o que era para fazer, mas é para fazer um purezinho de mandioca. Que aquilo ali vai ajudar na sua intuição. A mandioca, ela é uma planta da lua, tá? E ela é muito usada em feitiços para pessoas que querem aumentar a intuição. Então, você vai precisar de leite para poder bater, né? Você vai cozinhar ali a mandioca. Vai precisar de leite. Vai precisar de noz moscada e louro. Então, primeiro, você cozinha primeiro o aipim, depois mistura com leite e com uns temperos, é isso? Sim. Tá. É um purezinho que você vai fazer aquilo ali. Todos esses elementos, eles são vinculados à energia lunar e à energia da intuição, tá? O louro e foi o outro que eu botei aqui, a noz moscada, elas são ervas que te trazem aquilo, te trazem intuição, além da energia lunar que vem da mandioca, entendeu? Então, se você precisar aumentar a sua intuição, você pode fazer. Mesma coisa, você não precisa fazer ele nessa terça-feira, pode ser em qualquer dia de lua nova, tá? Dê preferência à lua nova, porque é uma energia que ela tá
introspectiva, se você quiser trabalhar ali a sei lá, seu seu sexto sentido, seu terceiro olho, né? Você pode trabalhar usando esse tipo de ritual. Tudo bem? Mais alguma coisa, Luizinha? Mais algum ritual? Acho que Tem algum feitiço? são Então, esses rituais, né? São 5 rituais que eu coloquei, eles vão estar no PDF, tá? tá. As previsões também vão estar no PDF. Luizinha vai colocar no link lá Amanhã já no vai canal. estar disponível. Tá. E a gente pode encerrar. Se alguém tiver alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que o povo está satisfeito. Gente, então, muito obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês puderem curtir lá minhas coisas e se inscrever no canal, Super Ponto Astral. Luizinha, fala aí para encerrar a live. É isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Tá, isso foi a primeira live que a gente fez. E eu acho que a gente teve uma boa recepção das pessoas, né? Sim, que Com bom. certeza vão ter mais lives vindas aí. Com certeza, essa é a primeira de muitas. Então tá, gente. Muito obrigada. Tchau.